Campeões, mais um vídeo de rumores e, como já é habitual, vamos começar pelo futebol nacional, mais concretamente pelo norte do país, onde Gianluigi Buffon está a ponderar a saída da Juve no final da temporada e o nome de categorizado guarda-redes foi novamente associado ao Futebol Clube do Porto, de acordo com a Gazeta dello Sport. Buffon, de agora 43 anos e em final de contrato, quer ir para um clube onde tenha a oportunidade de jogar com regularidade, algo que não está a acontecer na Vecchia Signora. O nome do lendário guardião, considerado um dos melhores de todos os tempos, está a ser associado também ao Nápoles, ao Parma, ao Lille e, como já disse, ao Futebol Clube do Porto, depois de em 2019 também ter estado muito perto de rumar ao Dragão para substituir o espanhol Iker Casillas. Campeão, achas que esta notícia tem algum ponto de verdade? Achas mesmo que o internacional italiano pode mesmo vir a vestir as cores do Futebol Clube do Porto? Ainda quanto a notícias esportistas, Marega continua a ser fortemente ligado aos turcos do Fenerbahçe e informações com origem em Inglaterra apontavam à existência de um acordo para a próxima época. Certo é que o maliano está livre para definir o seu destino e o empresário tarda em deslocar-se ao Porto para negociar a renovação. Apesar da notícia, o empresário do jogador tem vindo a público desmentir quaisquer contactos, pelo que é muito possível que Marega renove muito em breve. Campeões, vamos para a segunda bomba de rumores desta semana, porque agora é o nome de Sérgio Agüero que aparece associado ao interesse das Águias depois de Diego Costa. É o jornal Record que afirma que os responsáveis dos encarnados colocaram-se imediatamente em campo quando souberam que o internacional argentino, agora de 32 anos, não vai renovar o contrato com o City. O avançado será um jogador livre a partir do final da temporada em curso, o que aguça o apetite de vários emblemas, entre os quais o Benfica, que depois de Cavani e com Diego Costa ainda no radar, está a fazer todos os esforços para dotar o plantel da próxima época com uma grande estrela internacional. Fonte próxima do processo crê que Agüero poderá assinar um contrato por 3 épocas, oferindo nesse período uma verba a rondar os 12 milhões de euros, já incluindo o prémio de assinatura. O Benfica, que também está alegadamente interessado no concurso do jovem Luizú, segundo relata o jornal grego Foz. Trata-se de um extremo cipriota de apenas 17 anos que pertence aos quadros do Omonia Nicosia, clube com o qual tem contrato até junho de 2024. Conta com 32 jogos oficiais e 3 golos na equipa sénior. Luizú já é inclusivamente internacional pela equipa principal do Chipre e também por isso desperta mais interessados. De acordo com a mesma fonte, o Olympiacos, orientado pelo técnico Pedro Martins, também já está de olho em Luizú. Por último, referenciar aqui o processo de Odisseias Vlachodimos, ele que parece cada vez mais longe do Benfica na próxima época. No dia de ontem, o guarda-redes deu uma entrevista a um jornal grego, onde foi perentório em afirmar que se sente injustiçado e que o único passo viável na sua carreira é seguir em frente noutro clube. Luís Filipe Vieira só estará interessado em negociar o guarda-redes grego por uma verba superior a 15 milhões de euros, onde o Borussia Dortmund aparece como grande candidato à sua aquisição. Mudamos de clube na segunda circular, isto porque os Leões sinalizaram 2 jogadores a sul, tendo em vista o reforço do próximo plantel, com a continuidade e a aposta no mercado interno, descreve o jornal O Jogo. Nas últimas semanas, os Leões pediram ao Portimonense informações sobre o guarda-redes Samuel Portugal, de 27 anos, assim como pelo avançado Beto, de 23, como eu já tinha referenciado num vídeo anterior de rumores aqui no MTL. A verdade é que, não sendo linear que a administração liderada por Frederico Varandas vá de facto avançar por estes nomes, que fazem parte de uma lista de vários futebolistas identificados pela estrutura do futebol, certo é que a SAD quis saber quanto é que o emblema algarvio estava a pedir pelos 2 atletas, cujas posições serão apostas no defeso, tal como o jornal O Jogo também já tinha referenciado. Eu, na minha opinião, acho que Samuel Portugal não deverá ser sequer ponderado pela direção leonina, sendo apenas fumo de mercado. Já Beto está no radar do departamento de scouting dos Leões desde os tempos em que representava o Olímpico do Montijo em 2018-2019, pelo que eu sei, e enquadra-se na filosofia leonina defendida por Ruben Amorim e Frederico Varandas. Agora, quanto a saídas, porque o plantel do Sporting está bastante apetecível no mercado internacional e a verdade é que a imprensa inglesa avançou no dia de ontem que Robin Gosens, lateral esquerdo internacional alemão, que representa os italianos da Atalanta, é um dos concorrentes de Nuno Mendes para entrar no plantel do City na próxima temporada.
A imprensa italiana corrobora e afirma por cima que os Citizens estão disponíveis para avançar com 45 milhões de euros, o que é muito diferente dos 70 pedidos pelo Sporting por Nuno Mendes. Ou seja, com a aquisição de Guzans, esse diferencial face a Nuno Mendes, poderá ainda o City pensar em adquirir João Palhinha, como noticiou a Bola na edição de ontem. Segundo o jornal português, João Palhinha tem mercado na Premier League. O próprio jogador nunca escondeu que jogar em Inglaterra era algo que lhe agradaria no futuro, e agora é a imprensa espanhola a avançar que o médio sportinguista é um dos 3 jogadores referenciados pelo treinador Pep Guardiola para suceder ao veterano Fernandinho, o médio defensivo que também pode ser utilizado como central e que está prestes a completar os 36 anos de idade. E no outro flanco, Pedro Porro, depois das boas exibições efetuadas pelo Sporting e, como temos visto, está a despertar muito interesse no seu próprio país, além do Real Madrid ter perguntado quais as condições de uma eventual contratação do lateral direito, foi a vez do El Gol Digital colocar o Sevilha como um dos clubes interessados no camisola 24 dos Leões. Mais dossiês de saída e sem espaço na equipa principal do Sporting e a evoluir na equipa B, que joga o Campeonato de Portugal. Luís Filipe continua a ter sondagens de alguns clubes brasileiros que têm demonstrado interesse em contratar o jogador, depois de gorada a possibilidade de sair por empréstimo para o Japão. Contudo, a prioridade do avançado brasileiro neste momento é recuperar a sua condição física, voltar a sentir-se confiante em jogo e reencontrar-se com os golos, ele que recentemente recuperou de grave lesão no joelho que o obrigou a prolongada paragem competitiva de mais de um ano. Mais informações de rumores é que o jovem médio ofensivo Lucas Dias, da equipa de sub-23 do Sporting, está a ser seguido pela Juventus, de acordo com o site italiano Calciomercato. O talento do futebolista de 18 anos que se encontra ao serviço na Seleção Olímpica do Canadá não terá passado ao lado dos observadores do emblema Turim. A mesma fonte avança ainda que a Vecchia Signora teria concorrência numa eventual contratação, uma vez que o centrocampista tem vindo a ser observado por vários emblemas de elite europeia. Campeões, estão fechados os rumores dos 3 grandes com bastantes bombas de mercado. Quero saber as tuas opiniões sobre estes possíveis ou eventuais contratações dos 3 grandes, nomeadamente Sérgio Agüero. Achas que o Benfica pode mesmo contratar o argentino? E quanto ao internacional italiano, o grande Gigi, achas que pode mesmo vir para o Porto? Já sabes, deixa a tua opinião aqui embaixo na caixa de comentários. Por agora, continuamos com mais rumores e certezas do mercado interno, porque o Ponte Preta fechou um negócio com os Chaves para a aquisição de Nil Tinho, com efeito imediato. O jogador que representava os flavienses desde 2018 viaja para o Brasil nos próximos dias. O franco-argelino Yanis Amash, lateral esquerdo de 21 anos que chegou ao Bessa no último defeso, tem vindo a ser utilizado com regularidade por Josualdo Ferreira, mas perdeu a titularidade para Ricardo Mangas, ele que foi apontado pelo jornal LAS no dia de ontem como um potencial alvo do Granada e do Betis para a próxima temporada. João Vítor prolongou a ligação com a União de Leiria até junho de 2023 e Rui Ferreira assumiu o comando técnico do Feirense, enquanto que Carlos Ribeiro, o extremo de 22 anos, deixou o Alverca e rumou à Austrália para representar o Valentine Phoenix. E partimos agora então para o mercado internacional com as notícias de última hora. Primeiro destaque para Kylian Mbappé, que com as negociações entre ele e o PSG num impasse, levam o Le Parisien a adiantar que o emblema gaulês está a perder a paciência e vai tomar uma medida drástica. Com o contrato a terminar em 2022, o PSG não quer perder Mbappé a custo zero, assim os parisienses estão dispostos a deixar sair o avançado de 22 anos durante este verão, caso chegue alguma proposta avaliada entre os 120 e os 150 milhões de euros. Dar referência aqui ao Rafinha, que assinou até ao final do ano pelo Grêmio de Porto Alegre, e ainda fechar com as intensificações nos rumores relativos ao futuro de Erling Haaland, depois de Mino Raiola, empresário do norueguês, e Alfie Haaland, o pai, terem sido apanhados em Barcelona. Contudo, Michael Zorc frisou à Sky Sports que uma eventual transferência não está em cima da mesa. Em cima da mesa deve estar a tua subscrição, tanto aqui no canal do YouTube para fazer o MTL crescer, como seguir nas redes sociais todos os nossos projetos. Falo do Instagram, falo do TikTok, onde podes ver outro tipo de conteúdo, mais curto é claro, mas também com bastante interesse. Eu, como é habitual, conto contigo.
Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer e quanto a nós, vemo-nos no próximo episódio.